inverno chega ao Vale de Hayden, uma terra de neves profundas e condições árticas no coração de Yellowstone Parque Nacional. Aqui as temperaturas podem cair para 40 graus abaixo de zero. A neve chega a 6 metros ou mais. Poucos animais conseguem sobreviver ao inverno nessas condições. São invernos onde vemos bisões perdendo energia a cada passo e raposas quebrando a crosta da neve para cada refeição. Este vale era o coração de um vasto vulcão. Seus remanescentes vazam em vapor quente. Os lobos de Springs não chamaram este vale de lar por mais de 80 anos até agora. 10 anos depois de terem sido reintroduzidos no Yellowstone, 2 lobos, um cinza e outro quase branco, chegaram para colonizar o vale. O casal no seu auge criaram ninhadas juntas. Resta saber se esta nova matilha de Hayden Valley consegue caçar comida suficiente para sobreviver aos ferozes moradores. E se eles podem evitar os ataques da matilha muito maior de Molly, que está se expandindo para o norte em direção ao Hayden Pass, território desde o início de 1900. As pessoas quase eliminaram predadores como os lobos em todo o mundo. A espécie quase foi extinta. Guardas florestais mataram o último lobo em Yellowstone em 1926, mas em 1995, numa experiência inovadora, o Congresso dos Estados Unidos votou que os lobos fossem restaurados para o oeste. Então 41 lobos foram realocados do Canadá para Yellowstone. 6 semanas depois, quando os pesquisadores abriram as cercas, uma por uma, cada lobo reuniu coragem e saiu livre para a década seguinte. Os lobos encheram a fértil cordilheira norte de Yellowstone, um dos maiores locais de invernada dos alces. A matilha do Lago dos Cisnes cresceu para 24 lobos. Ela se reúne reforçando seus laços entre si e deixando outros lobos saberem que defenderão seu território. O grupo do Pico cresceu para 37 membros, treinando gerações de potentes caçadores e semeando novas matilhas. Esses escolhem presas que estão desnutridas, doentes ou feridas. Quando a matilha diminuiu, a matilha de Slug Creek começou uma apropriação de terras. Este filhote corre para salvar sua vida quando vários bandos enormes se formam. Biólogos de reintrodução se perguntaram se os lobos povoariam demais. Pesquisadores descobriram que os próprios lobos limitavam seu crescimento quando as populacionais matilhas travaram guerras territoriais que derrubaram seu número. A líder da matilha de Agate Creek detecta o odor de lobos intrusos, que se movem com lentidão na região de Yellowstone, onde a população de lobos é abundante. Uma matilha nunca fica no topo por muito tempo. Em toda a Cordilheira do Norte, por 10 anos após a reintrodução, nenhuma matilha havia se aventurado para o sul, no Vale de Hayden, até que o lobo branco e seu pálido companheiro cinza fizeram isso. A análise de DNA mostraria que esses dois viajaram para matilhas diferentes. Este casal encontrou um território onde podem viver sem a presença de uma matilha concorrente. O lobo branco, ocasionalmente, sai para explorar, mas compartilha o vale com outros canídeos, como os coiotes. Este casal, uma mãe e seu companheiro, assumiram a liderança após a morte dos lobos no parque. Os lobos costumam cavar tocas de coiotes e matar os filhotes. Eles veem qualquer outro cachorro selvagem ou doméstico como competição. O lobo branco está em busca de presas, mas os filhotes de coiote foram treinados para fugir de estranhos, especialmente de grandes predadores como o lobo branco. Talvez o lobo tenha pensado em cavar uma toca,
Mas algo o fez reconsiderar. Quando percebem que seus filhotes estão em perigo, os pais coiotes superam seu medo e lutam quando necessário, mesmo que o lobo seja maior e saiba como lidar com coiotes. No entanto, de repente, o lobo se vê em desvantagem numérica e os coiotes têm mais a perder do que ele. Isso ocorre porque o lobo também tem seus próprios filhotes na toca, onde sua filhote de 1 ano está cuidando dos 2 filhotes. Às vezes, ela fica sobrecarregada e não consegue lidar com os 2 jovens travessos. No entanto, como a maioria dos filhotes de 1 ano, ou como qualquer lobo, ela adora brincar com os cachorrinhos. O lobo branco, por outro lado, só deseja tirar uma soneca, já que tem cerca de 2 ou 3 meses de idade. A cria de lobo negra saiu para caçar, mas era muito pequena para enfrentar um elfo sozinha. No entanto, ela tinha a esperança de encontrar uma presa menor, como um castor, que compõe cerca de 90% da dieta dos lobos. Os lobos testam e, ocasionalmente, caçam uma variedade de animais, mas a jovem cria de 1 ano não teve sucesso em sua busca. Ela não era páreo para o castor maduro que ela encontrou. Os filhotes ainda usam sua toca para proteção contra ursos e outros lobos, mas eles não recuam mais para o buraco, pois o calor e a chuva não são uma dificuldade. Trovoadas ocorrem com frequência durante o verão. Nestes vales de alta montanha, as chuvas vão se dissipar rapidamente. Enquanto isso, os bisões se agrupam em enormes concentrações antes da temporada de acasalamento estrondosa, que ocorre no final do verão. Os bezerros contam com suas mães para obter leite e proteção, sendo fundamental evitar que sejam separados do grupo por rápidas corridas. O derretimento da neve irriga a paisagem e abastece os rios, fornecendo alimento para aves e aves aquáticas. Nas margens do rio Hayden Valley, uma garça pescava em uma área florestada, situada na desembocadura de um antigo vulcão. Esse vulcão, agora adormecido, ainda emanava atividades geotérmicas sob a crosta terrestre, se manifestando por meio de geysers, emissões de vapor conhecidas como fumarolas e nascentes termais. O solo vulcânico sustentava uma vegetação que servia de alimento para veados, bisões e alces, que se preparavam para o período de acasalamento antes da chegada do inverno. Não muito ao sul do Vale de Hayden, localizava-se o território conhecido como o Vale do Pelicano, onde habitava outro grupo de lobos conhecido como a Matilha de Molly. Os integrantes desta matilha eram especializados na caça de presas ossudas. Os ursos pardos machos, grandes e numerosos, frequentemente seguiam as matilhas de lobos na esperança de roubar suas carcaças após uma caçada. Um desses ursos optou por se juntar aos lobos da Matilha de Molly, quase como se fosse mais um membro do grupo, embora fosse mais lento. Quando encontrou a matilha, após uma morte que ele assumiu, percebeu que os lobos haviam retornado a Yellowstone. Os ursos rotineiramente roubavam as presas dos lobos. Mesmo que houvesse até 14 lobos, eles não conseguiam resistir a um urso pardo maduro.
O inverno era a única estação em que os lobos descansavam dos ursos, e era também o período em que o Projeto Lobo de Yellowstone implantava radiotransmissores nos lobos. Os biólogos coletavam informações de cerca de 30 membros de cada matilha de Yellowstone, contribuindo para mais de 2 décadas de pesquisa original sobre os lobos. Durante suas investigações, eles encontraram a loba branca, que agora era identificada como número 540. A matilha de Hayden conseguiu sobreviver até janeiro. Na matilha, além do lobo branco e do macho cinza, havia um filhote de 1 ano e mais 2 filhotes. Ambas as biólogas classificam um grupo de lobos como uma matilha quando ele possui um casal reprodutor, que os pesquisadores às vezes chamam de par alfa, e pelo menos um filhote sobrevive até dezembro. A alta altitude do Vale de Hayden contribui para as fortes nevascas e os invernos rigorosos, o que faz com que os alces e muitos bisões migrem para regiões mais amenas do norte de Yellowstone quando a neve se acumula. Isso deixa para trás a presa mais formidável, o bisão, que a matilha costuma retornar para se alimentar após tê-lo caçado. Geralmente, não há hierarquia de carcaças, uma vez que quando os adultos matam, todos os membros da matilha compartilham da refeição. Os lobos evoluíram para viver em matilhas. Pesando até 900 kg, um bisão pode ficar atolado nas pesadas neves do vale. O Vale de Hayden oferece habitats de inverno surpreendentes, com o rio Yellowstone mantendo-se aquecido pelo calor geotérmico, mantendo as nascentes abertas e fornecendo água para o cisne trompetista passar o inverno. Em abril, os alces começam a migrar para o Vale de Hayden, vindo de altitudes mais baixas. O macho cinza encontra-se em uma caçada, posicionando-se para atacar a garganta de um alce, uma tática típica de um grande lobo macho. Ele fica à frente de sua presa que está em trabalho de parto. Sua filha de 2 anos não tem o peso ou a força na mandíbula para esmagar o esôfago, ao contrário de um lobo maior. Diferentemente dos pumas, as mandíbulas e os dentes dos lobos não são capazes de dar uma mordida fatal e limpa. Os lobos repetidamente mordem e esmagam tecidos, esgotando tanto a presa quanto o caçador. No entanto, isso não ajuda neste caso. O macho cinza completa a matança, mas depois deixa a carcaça. Como muitos caçadores experientes, ele está tão sem fôlego que precisa descansar antes de se alimentar. Eles voltarão mais tarde para se alimentar da carcaça. A filhote de 2 anos rola na neve para se limpar, enquanto o pai usa a grama. Essa jovem parece estar imitando a mãe, com seu pelo começando a clarear. A mera visão do pai estimula a submissão do filhote, que achatou as orelhas, olhos fendidos e olhar baixo da cauda. Ela se aproxima em um ângulo menos ameaçador, evitando qualquer comportamento rude. O lobo mais jovem vira o rosto enquanto ela se aproxima,
cumprimentando-o com posturas que remetem à sua infância, olhando para ele da mesma forma que costumava pedir comida. Os lobos devem nadar até a carcaça, uma vez que o amplo rio Yellowstone divide o território de Hayden em dois. Portanto, eles frequentemente precisam nadar para se deslocar de um lugar para outro. O terreno montanhoso e as drenagens fluviais influenciam os movimentos e os padrões de caça da matilha. Mas o tamanho do território também depende da disponibilidade de presas. Eles nadam com força, demonstrando a resiliência dos lobos. Eles só têm sua força e vitalidade para contar quando se trata de sobrevivência. Uma matilha precisa de um território que forneça comida suficiente para seu tamanho. No caso dos Haydens, o rio é um obstáculo menor, pois ambos os lados têm abundantes suprimentos de alces quando o vale está livre de neve. O lobo branco marca seu território urinando com a perna erguida, seguido de um arranhão no chão. Normalmente, apenas o casal alfa deixa esse sinal territorial. Ela é mãe novamente e precisa de comida para amamentar os filhotes e regurgitar carne parcialmente digerida como alimento para os filhotes. Os lobos são conhecidos por não desperdiçar nada em uma carcaça, e a menos que ursos interfiram, os membros da matilha consomem todos os tecidos e mastigam os ossos. A loba de 2 anos percorreu um longo caminho em seu amadurecimento e se tornou uma das principais provedoras da matilha. Lobas de 2 anos de idade são talentosas caçadoras e estão prontas para procriar. Muitas delas partem sozinhas em busca de parceiros para iniciar suas próprias matilhas. Um rolo na neve ajuda a limpar o focinho dela, e depois disso, o lobo branco parece revigorado, retornando imediatamente para a toca para alimentar seus filhotes. Enquanto os filhotes aguardam ansiosamente, eles se mantêm ocupados farejando e brincando, rolando na neve e perseguindo um ao outro. O filhote preto, embora seja o último à mesa, recebe sua parte das regurgitações. Seu casaco preto brilhante é uma herança de seu pai ausente, e o gene preto é dominante, o que significa que pelo menos um dos pais deve ser negro. A loba de 2 anos corre para os filhotes, e eles lambem seus lábios para estimular mais regurgitações. Há comida suficiente para todos, e o filhote preto, mesmo sendo o último, também é alimentado. Se a comida ficar escassa, os pais alfa não tolerarão a presença de outros filhotes além de sua própria ninhada. No entanto, como há alces em abundância, permitiram que o filhote beta voltasse para a casa grávida e criasse o filhote junto com os seus. Na área principal da toca, os filhotes de 1 ano de idade brincam animadamente, às vezes pulando uns sobre os outros. A mais velha, cansada das brincadeiras, observa. O macho cinza observa o filhote preto mastigando os chifres, mas quando a loba branca e a mãe dos filhotes se aproximam, ele impede que cada adulto ganhe a atenção dos filhotes. A loba de 2 anos toma um gole para descansar das brincadeiras dos filhotes e das dinâmicas familiares. Próximo dali, um filhote está cheio de energia, erguendo a cauda mais alto do que os outros. O filhote de 1 ano e o mais leve, juntamente com a loba de 2 anos, competem pelo tempo com os pais, criando um ambiente animado na matilha. O lobo branco não consegue resistir a um filhote, embora não mostre consideração pelos problemas deles. O macho cinza ri, enquanto sua filha de 2 anos o trata com submissão, mas ele é incrivelmente afetuoso. O cachorrinho preto pela primeira vez está se destacando. Ele corre para encontrar seu avô, que traz uma caveira de veado e chifres, um brinquedo perfeito que também servirá como alimento mais tarde. O filhote preto parece emocionado, alternando entre explorar seu presente e demonstrar gratidão ao avô com lambidas. No entanto, ele também usa esses gestos para pedir mais comida. A menina beta de 2 anos chega para dar sua contribuição para a alimentação dos cachorrinhos. Com 2 mães,
O macho cinza e uma irmã mais velha de 1 ano, esses filhotes recebem todos os cuidados necessários. O cachorrinho preto está ficando forte e lidera seus primos em uma brincadeira animada. Quando os outros o alcançam, ele os convida a participar. Os filhotes já não precisam mais da toca para se aquecer e estão ampliando o território explorado por conta própria. Nada os desanima, e a próxima geração começa suas explorações de objetos em movimento, com a vantagem de ter um comitê de brincadeira. O cachorrinho preto está determinado a não ficar para trás, pois sempre há mais para aprender. A observação é fundamental, e às vezes as criaturas de seixo caem do céu, levando-os a questionar para onde elas foram. Os bezerros de alce que nascem sem um cheiro distintivo são particularmente vulneráveis nos primeiros 7 dias de vida, antes de se tornarem suficientemente fortes para correr. Costumam deixar os bezerros no mato alto enquanto viajam para pastar, e em seguida retornam para amamentá-los. No entanto, elas não veem com bons olhos a presença de um lobo faminto quando estão ocupadas alimentando seus filhotes. Enquanto isso, o lobo de 2 anos retorna à toca, situada em um local isolado logo acima do rio. A matilha realizou uma matança, e o casal alfa se alimenta vorazmente, armazenando comida em suas barrigas para levar de volta aos filhotes e garantir que mantenham seus próprios corpos e força. Talvez ela deseje toda essa comida para alimentar os filhotes. O macho cinza está magro devido à generosidade ao compartilhar a maior parte de sua comida e está desalinhado por causa das perdas, mas os filhotes estão em boa forma, graças aos cuidados que receberam. Ainda mastigando um grande pedaço de alimento, o filhote preto segue seu avô. Ele sabe que mais está por vir. A loba branca também se junta com a barriga cheia de comida, sendo cercada por cachorrinhos ansiosos. O filhote preto parece achar que foi convidado para um banho, mas uma exibição sutil de dentes indica o contrário. No entanto, a rejeição parece não afetar os filhotes, que já viram esse tipo de brincadeira antes. As manhãs de outono agora ressoam com os desafios estridentes dos alces. O outono marca o início da rotina dos alces,
com o alce reivindicando sua dominância sobre outros machos. Ele é possessivo em relação ao grupo, chamado de harém, embora sejam as vacas que realmente decidem se ficarão ou irão. No entanto, a competição está longe de terminar. Durante o período de acasalamento, os alces, que normalmente vivem lado a lado pacificamente, são inundados por hormônios que os levam a lutar. As apostas são elevadas. Mas quem sairá vitorioso? A resposta permanece incerta, levando os touros a se separarem e a voltarem para haréns diferentes. Muitos animais preferem a noite para caçar e se alimentar até o amanhecer. O cachorrinho preto e seus primos têm 5 meses de idade, o que os torna suficientemente maduros para viajar com a matilha, mesmo que isso envolva nadar. Enquanto isso, o casal reprodutor parece menos fatigado hoje em dia, pois guiaram suas matilhas por meses difíceis. Em uma manhã de outubro com temperaturas bem abaixo de zero, os lobos simplesmente buscam a água refrescante. O filhote preto é um exemplar robusto, superando seus companheiros para alcançar seus avós quando eles partem para caçar. Logo, eles captam o cheiro de um bisão morto, embora também seja detectado por um urso pardo. Outro urso havia tomado posse da carcaça, mas rapidamente fugiu quando um urso maior se aproximou para fazer sua refeição de bisão. Muitos animais estão de olho na carne. Os ursos estão ganhando peso antes da hibernação, e apenas o maior urso consegue virar uma carcaça de 2.000 libras, 3 vezes o seu peso, identificando outros ursos próximos. No final do dia, os ursos começam a se retirar, e o casal alfa chega, atraindo a atenção do grande urso possessivo que ainda guarda a carne. Embora ainda não tenham uma chance de se alimentar, o macho reprodutor marca território nas proximidades com uma urina territorial, deixando claro que a carcaça pertence à sua matilha. Quando o urso finalmente se afasta, o lobo branco lidera seus filhotes até a refeição, que estão famintos. Os lobos, por vezes, podem ameaçar filhotes de urso, especialmente quando têm muitos filhotes para defender.
Enquanto isso, um coiote decide arriscar na carcaça. No entanto, o coiote mostra astúcia e recebe apoio de seu parceiro. Juntos, os coiotes expulsam o jovem lobo Hayden, que está longe demais de sua matilha para obter ajuda. Os coiotes não demonstram piedade. Enquanto isso, o macho cinza descansa, ciente de que não há mais comida na carcaça do bisão perdido. Os jovens lobos se reúnem, com o lobo branco conservando energia ao montar uns aos outros. Isso não apenas é divertido, mas também se trata de estabelecer hierarquia. Demonstram isso segurando focinhos, esfregando rostos uns nos outros e subindo uns sobre os outros. As marcas pretas nas linhas dos lábios e nas pálpebras escuras de um lobo cinza, ou as manchas loiras em um lobo preto, funcionam como uma espécie de maquiagem de palco, transmitindo emoções como alegria ou raiva, e transmitindo mensagens sociais, como vamos brincar ou recuar. A filha de 2 anos inicia uma caçada, uma vez que é mãe, e a matilha precisa de comida. Sua irmã morena está alerta. E o lobo branco detecta o cheiro de uma vaca e um bezerro. O bezerro parece forte, mas o lobo poderoso consegue facilmente manter o ritmo. A vaca começa a fraquejar, e se a vaca ou o bezerro mostrarem sinais de fraqueza, os lobos terão uma chance. A fêmea beta avança, e vemos flashes da corrida entre o lobo e o bezerro, com uma vida pendurada na balança. O filhote é o último a chegar à carcaça, abaixando-se em sinal de submissão quando uma de suas filhas mais velhas chega. O lobo branco expressa sua irritação ao prender o rabo no rosto alto e cheio de dentes, possivelmente devido a hormônios reprodutivos intensos. No entanto, os lobos não costumam guardar rancor por muito tempo, sendo indivíduos que podem ter seus desentendimentos, mas barrigas cheias costumam suavizar as tensões. Agora, eles compartilham a refeição juntos e podem descansar durante a noite. Na manhã seguinte, um urso se aproxima para verificar o que pode roubar, mas é recebido por um lobo que o ataca. Outros lobos ajudam a expulsar o urso, e os lobos Hayden se reúnem ao redor da carcaça. A matilha se mobiliza para enfrentar o urso, pois não há espaço para ursos quando os lobos estão por perto. Às vezes, até um alfa sozinho pode desafiar os ursos. O macho cinza pega um brinquedo tentador que se assemelha a um alce, convidando um par de filhotes para uma perseguição. 2 filhotes estão prontos para a brincadeira, com o filhote mais leve tentando agarrar o brinquedo, mas ele recua diante da expressão séria de seu pai e se rende. O filhote mais escuro, no entanto, rouba o brinquedo e mantém sua posse com firmeza.
Esta disputa é uma lição valiosa para o futuro deste filhote, que agora participa de um jogo de cabo de guerra a 3. O macho cinza faz questão de mostrar os dentes, reforçando sua posição como o macho alfa e reafirmando sua autoridade. No entanto, algo perturba o lobo branco enquanto descansa. Notícias ruins surgem quando a matilha de Molly é avistada. Um confronto pode ser desastroso, e com suas caudas erguidas, os lobos Molly investigam as marcas de cheiro deixadas pela dupla Hayden. A matilha de Hayden está pronta para a agressão, mesmo sendo os invasores. A matilha Molly fareja para determinar quem e quantos Hayden estão presentes. Seu macho alfa, um imponente lobo negro, liderou muitos conflitos no passado. Matilhas com mais lobos adultos e mais machos tendem a prevalecer nesses confrontos intensos. Mesmo com 14 membros e muitos machos, os moles representam uma ameaça significativa para a matilha de Hayden. A tensão é palpável, e batalhas mortais podem ocorrer. No entanto, a mole mais jovem detecta algo no ar, mas são os adultos que compreendem plenamente a situação. Manter um território mais amplo pode fazer toda a diferença para sua matilha, mas os filhotes precisam dos pais para sobreviver. E a fêmea reprodutora da mole lidera a investigação das trilhas deixadas pelo lobo branco e pelo macho cinza. Felizmente, os moles seguiram em frente, aliviando a tensão no ar. As matilhas evitam umas às outras, mas os moles começaram a avaliar a matilha Hayden, e esta última está plenamente consciente da ameaça que os moles representam. À medida que o final do outono se aproxima, a neve começa a cobrir o Hayden Valley, sinalizando a preparação dos corvos para o período de nidificação. O macho cinza segura uma perna dos restos de uma carcaça de alce, enquanto os filhotes crescem e se vestem com seus casacos de inverno. O Black Pop e seus companheiros de matilha estão animados e famintos, aproximando-se do pai com esperança de um lanche. No entanto, o macho cinza não está disposto a compartilhar desta vez, e os filhotes não se intimidam. Talvez eles acreditem que a mãe pode ajudá-los, mas estão aprendendo que são grandes demais para implorar por comida como filhotes. No entanto, surge um problema. Um urso assumiu o controle da carcaça, e tão perto da hibernação, é improvável que a entregue sem lutar. O urso cobriu a carcaça com terra de uma forma que faz jus ao apetitoso prêmio. Isso é desanimador para um jovem lobo, e com o urso monopolizando a comida, os filhotes começam a ficar inquietos. O macho cinza decide esperar pelo urso, enquanto o lobo branco foge, mas não tem sorte. As fêmeas beta de 2 anos e 1 ano trabalham com a mãe em uma série de tentativas conjuntas de desafiar o urso. No entanto, o urso é rápido e poderoso, e os lobos devem ser cuidadosos para não se aproximarem muito. Mesmo enfrentando dificuldades, eles não desistem. Um dos filhotes cinzas corre para recuperar o prêmio que o pai abandonou, e ele também tenta afastar os corvos que se aproximam da carcaça. Os corvos podem ser igualmente irritantes ao redor da carcaça, tão incômodos quanto um urso.
Uma multidão de corvos é capaz de esquadrinhar uma carcaça limpa em questão de horas, e essas aves têm suas estratégias, especialmente quando se trata de filhotes. Assim como uma matilha de lobos, os corvos podem tentar coordenar seus esforços. As fêmeas adultas não desistem da defesa da carcaça, e os filhotes de urso observam atentamente, aprendendo como competir e ser cautelosos. Neste momento, a filhote de 2 anos decide agir e corre em direção aos corvos, com sua irmã seguindo seu exemplo. Os filhotes famintos começam a rasgar a carne, e até mesmo os adultos se juntam à refeição. O lobo branco desenterra mais carcaças para alimentar a todos, incluindo os corvos. Quando a fome aperta, até mesmo o entretenimento de perseguir os corvos ganha nova importância. O cachorrinho preto pode não ser corajoso o suficiente para afugentar um urso, mas ele gosta de perseguir os corvos. O lobo branco reivindica a sua carcaça, enquanto o macho cinza decide marcar a carcaça como garantia e carrega outra parte para a matilha. Quando estão bem alimentados, os filhotes podem brincar com os corvos, embora suas chances de vitória sejam baixas, especialmente contra um corvo habilidoso. Um corvo olha para o outro enquanto eles brincam com um pedaço de pau, uma espécie de jogo entre eles. Um deles decide enterrá-lo para mais tarde, enquanto um coiote atrai as fêmeas adultas de volta para a carcaça. Quando retornam, a mãe exige mais uma vez uma demonstração de submissão, possivelmente devido à proximidade da época de acasalamento. Os uivos da matilha Molly anunciam seu retorno, provocando uivos de angústia da matilha Hayden. Em resposta, os moles gritam, deixando claro que são mais numerosos e conscientes disso. A matilha Hayden responde com uivos, mas com um toque de apreensão. O filhote de 1 ano parece ciente do perigo e se junta aos uivos de sua matilha, enquanto os uivos da matilha Molly ecoam pelo vale. Eles se avaliam mutuamente e, de repente, o macho cinza recua, seguido pela matilha. O lobo branco permanece alerta.
Mas as fêmeas adultas dos moles começam a se aproximar dos uivadores de Hayden com as caudas erguidas, sugerindo um possível ataque. Toda a sua postura exala agressividade. Os filhotes de Hayden se escondem, assustados pelas vozes dos moles, e procuram desesperadamente por seus pais. Os lobos Hayden fogem dos moles que avançam, mantendo-se próximos uns dos outros. O macho cinza, consciente de que estão em desvantagem numérica, foge para preservar sua vida. Esta é a última vez que ele é visto vivo. O lobo branco está gravemente ferido e morrendo, e seu companheiro está morto. Ela não sobrevive à noite. Enquanto um coiote foge com os restos do macho cinza. A matilha mole se recupera e prevalece, tendo arriscado suas vidas, e por enquanto eles são os senhores do vale. Os sobreviventes da matilha Hayden procuram uns aos outros. Seu mundo está em ruínas e precisam se reagrupar. 2 filhotes cinzentos desaparecem após uma semana de confusão e caos. A Beta lidera os 2 filhotes cinzentos remanescentes para se juntarem a um grande lobo cinza que ela encontrou. O rosto ensanguentado deste lobo sugere que ele e o Hayden Yearling caçarão com sucesso juntos. Os 2 estabelecem uma nova matilha que parte de Yellowstone. Enquanto isso, o filhote de 1 ano e os 3 filhotes restantes deixam Hayden Valley, o lugar onde foram criados, caçaram e perderam seus pais. No entanto, o filhote de 2 anos da Matila ainda continua a vagar por Yellowstone. Ela deseja se juntar a pelo menos um lobo, talvez aquele lobo negro com quem acasalou no ano passado. Ele pode ser sua melhor esperança e uma chance de começar de novo em Hayden Valley.